Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia e juntos podermos rezar a sagrada liturgia da palavra neste 16º domingo do tempo comum. Antes de começar a nossa reflexão, te convido a não esquecer de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe com outras pessoas nesse nosso canal Sopro de Esperança. Você se inscrever neste canal estará contribuindo e estará recebendo todos os dias este material, esta pequena reflexão que faço com todo prazer para lhe ajudar e para fazer você e eu já tenho essa experiência de crescer através da palavra de Deus. Então faça isso, cresçamos a nossa família, daqueles que se apaixona cada dia pela palavra que a Igreja nos oferece, a palavra de Deus. Comecemos esta manhã, este dia, na presença do Divino que nos habita. Deixemos que este Deus que nos ama, que nos trata com compaixão, que nos trata com misericórdia e amor, nos envolva, nos preencha e nos faça cada dia protagonista do seu amor, nesse mundo muitas vezes dilacerado pelo ódio, pela indiferença. Caríssimos irmãos e irmãs, deixe-se guiado pela tua respiração e assim contemple, seja testemunha desta tua respiração e assim você será conduzido para a presença do Altíssimo Deus. Meditemos a palavra de Deus. A leitura primeira que hoje nos é oferecida no livro da Sabedoria, no capítulo 12, versículos de 13, depois 16 ao 19, trata de uma leitura que nos fala de um Deus que é autoridade, mas não é autoritário, não é autoritarismo. De um Deus que age com justiça, mas que não faz com que os seus sofra. É um Deus que age com compaixão, com misericórdia. É um Deus que nos convida a contemplar a sua força, força essa que é manifestada na justiça. E é neste sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que o autor nos convida a olhar esse Deus no seu domínio da sua própria força. Ou seja, não é um Deus que age de forma desproporcional sobre os seus, mas Deus age conosco sempre nesta leveza e sempre nessa ação justa para com cada um de nós. Aqueles que fogem dos princípios de Deus, Deus também trata na sua justiça. Ou seja, nunca fora daquilo que Deus propõe para os seus. Por isso, o autor sagrado desta leitura primeira nos convida a olhar Deus não como um Deus que age com dureza, no sentido de castigar, de penalizar, mas um Deus indulgente, um Deus que mostra a sua justiça na sua humildade e especialmente nesta sua leveza no trato com os seus. Governa não com aquela mão que maltrata e que mata dos poderosos do tempo desde que o autor escreve, mas com uma mão suave e que nos trata como filhos, nos governa como filhos amados. E é neste trato, portanto, que Deus quer que nós também nos relacionemos com Ele. Ou seja, o Deus da indulgência, o Deus da justiça, o Deus justo, que se relaciona conosco nesta sua docilidade e no seu amor. O evangelho que nós meditamos hoje é a construção de 3 parábolas. Vamos ler e depois fazer uma síntese muito rápida desse texto que é grandioso para a nossa fé. O evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão.
O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus fala em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Abri a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo que ali é constituído por 7 parábolas. Domingo passado lemos a parábola do bom semeador. Hoje nós lemos mais 3 parábolas. E Jesus fala numa linguagem dos seus ouvintes. Ele quer que seus ouvintes entendam, acolham o seu projeto que ali veio apresentar. Desta forma, ele usa uma linguagem daquele povo. E aí escutemos a primeira parábola, que é somente de Mateus, a parábola do joio. E aqui nós podemos tirar uma palavra, que é a palavra paciência. Deus usa de paciência, mas nós, seres humanos, somos muito avexados, apressados. Queremos resolver as coisas em um piscar de olho. E não é assim que funciona. Deixe que o joio cresça junto com o trigo. No tempo da colheita, saberei o que fazer. O joio será colhido primeiro e lançado na fornalha, enquanto o trigo terá um lugar especial, o celeiro de Deus. Por isso, um convite: não seja apressado. Não seja apressadinho nas decisões da tua vida, da igreja também. Sede
perseverante, saber esperar, como Deus aqui se apresenta, o Deus paciente, o Deus que não resolve as coisas com um piscar do olho, mas um Deus que sabe esperar na sua mansidão e na sua clareza de fé. A segunda parábola é a parábola que fala Jesus desta outra semente, a de mostarda, uma semente pequena que torna uma bela árvore onde os pássaros fazem seu ninho. Aqui podemos dizer que é na pequenez que nós podemos fazer acontecer grandes frutos para Deus. Para isto é preciso que usemos de humildade. Eis a palavra desta segunda parábola, a humildade. A humildade desta semente, tão pequena, irrisória, mas que lançada na terra, ela se torna uma árvore grande, especial, digna de ser habitada pelos pássaros e ali construírem seus ninhos. Amados irmãos e irmãs, é na humildade que nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus e a luz brilha com intensidade. Terceira e última parábola, Jesus fala deste fermento lançado em 3 porções de farinha. Este fermento trabalha no esconderijo. Esse fermento, nós vemos o seu resultado. Não preciso ver o trabalho. O nosso pecado é querer que as pessoas vejam o meu trabalho. Não. Deus aqui nos propõe que o importante não é a minha ação no fazer, mas o resultado desse fazer. O fermento faz com que esta massa fermente e se torne um belo bolo, uma bela arte, fruto das minhas mãos, que não precisa aparecer. O que deve aparecer é o resultado desta minha ação. Por isso, imitemos esta parábola, essa história que nos conta Jesus. E Jesus termina com o significado, detalhamento da parábola do joio, sendo ela própria de Mateus. E aqui Jesus vai dizer a quem se interessa, quem é cada pessoa, cada gesto, cada objeto que aparece nesta parábola. Amados irmãos e irmãs, o importante é vivermos desta paciência de Deus, da humildade que Deus nos quer que sejamos e vivamos a nossa fé, e com despojamento. Não precisamos aparecer. Quem deve aparecer em nós, a luz que em nós aparece, não é minha, deve ser de Deus, que em nós brilha. Termino com a carta de Paulo aos Romanos, lá no seu capítulo 8, 26 ao 27, que traz justamente mais uma vez o já e o ainda não. O agora e o ainda não. Falamos do reino de Deus. E neste reino de Deus, nessa busca do reino de Deus, nesse intervalo entre este reino que estamos em busca e que está para chegar, nesse intervalo do já e do ainda não, quem deve nos guiar é o Espírito Santo de Deus. Já que não temos grandes instruções para nos dirigir a Deus, e com o pecado que herdamos de Adão, ele tirou de nós a estabilidade. Quem nos capacita, nos habilita para nos dirigir a Deus é o próprio Espírito de Deus. É o próprio Espírito Santo. É Ele que nos habilita, é Ele que nos capacita, que nos dá palavras acertadas para nos dirigir a Deus. Por isso, deixemos e entremos na intimidade de Deus por meio do silêncio habitado por Ele, e assim, com certeza, nós estaremos verdadeiramente inseridos neste grande tesouro, o coração de Deus. Viva com intensidade este domingo, procure refletir com mais profundidade esses textos que a Igreja nos oferece. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.